E aí, vamos fazer hoje algo que faz um tempinho que eu não fazia, um vídeo solo, uma análise mais séria, digamos assim, menos memes do meu jogo, do porquê eu fiz, o que eu fiz. É, enfim, no momento, segue a tabela atualizada do torneio. Estamos empatados em primeiro lugar, eu, Edric e Mago, seguidos de Marcelo, Chico, Bruno Manso e Beissu. Eu acabei dando um spoilerzinho com essa tabela. Eu acabei de notar no. Aí a gente vai ver o vídeo da rodada mais atual. O grupo 2, Alisson e Rasga empatados em primeiro, Júlio em terceiro, Renan e Altair, quarto e quinto, respectivamente. E no grupo 3, Rafa em primeiro, Gabigol em segundo, Wanderson em terceiro, Jeff em quarto, Silas em quinto e Hilton em sexto. Inclusive tem um vídeo de Hilton pra gravar, antes que eu me esqueça. Seguindo, vamos pra minha rodada. Foi eu contra Marcelo. Era a rodada atrasada da terceira. Era a partida atrasada da terceira rodada, perdão. Vamos lá. Perdi no dado. É... Abrimos muito bem. Par de segundo. Antes que a galera comece, ao contrário de Rasga, que build os decks deles à base de meu nome é Rasga, eu quero teto. Eu pego uma calculadora, eu faço cálculos e tal. Esse deck, ele tá com 17, são 18 um card combos e 17 hand traps. Então as chances são que eu vou ver dois de cada. E a terceira carta na mão é uma incógnita. Então a matemática me dizia que eu ia ver Throne Lotus, Ogre Bichel e a Veiler seria qualquer carta. E acabou que foi outra gente. Podia ser mais um card combo, podia ser um Garnet. Enfim, essa é a matemática por trás do negócio. Depois a gente debate esse negócio de matemática e tal. Eu posso até falar um pouco sobre o Yu-Gi-Oh! Party pra galera que quiser usar matemática pra montar deck. Enfim, perdemos no dado. E agora é torcer que isso segure. Bruxa descartando bruxa, a gente vai dar a Veiler sempre. Porque se a gente não der a Veiler, ele faz a jogada de Azamina. E se ele fizer a jogada de Azamina, a gente vai ter rasgado uma hand trap de todo jeito. Então a Veiler aqui se justifica. Normal do Populus, beleza. Chato, essas hand traps não são tão legais contra esse deck, né? Então a gente vai segurar um pouco. Fez um MP. Equipou o Populus. Populus enviou, trouxe. Fez. Pronto. Eu queria falar sobre essa decisão. Por que eu tô dando Ogre aqui, por mais que o Sanctuary proteja? Eu tô dando a Ogre aqui porque o Sanctuary ele vai. Ele vai proteger. Um momento. Se uma. Na sua field zone seria destruída por efeito de carta. Ela iria proteger a Fire King Island de todo jeito. Porém, para ela proteger a Fire King Island, ele tem que destruir o monstro fogo. Eu dando a Ogre, das duas, teremos um resultado. Ou a Ogre iria destruir o coisa e ele não iria fazer nada, ou ele teria que dar o santuário para proteger, destruiria o monstro fogo e teria que destruir um monstro fogo da mão dele. Se ele não destruir um monstro fogo da mão dele, ele não tem como proteger, consequentemente nada resolve. Eu tava num Better Habit. Das duas, uma. Ou eu tô fazendo ele rasgar uma carta a mais, forçando ele a destruir um monstro a mais, ou eu quebro as pernas dele e ele não tem como prosseguir com a jogada de todo jeito. E nesse caso, a Fire King Island seria pipocada, ele perderia o campo dele. Entenderam? Essa Ogre foi mais pra testar a água e tirar recursos, porque eu não teria nenhuma Ogre muito melhor pra dar. Acabou que ele tinha a Ash Blossom, então na minha cabeça foi, eu troquei a Ogre por uma Ash. E assim, a Ash seria muito boa contra essa mão. Então eu tava ganhando. Aí ele vai fazer o combo de Garunix. Eu não tô ligado nessa carta nova no Canix, eu não li direito, eu só esquimei por cima. Vou ter que ler, né? Porque. Vamos lá.
Se essa carta é destruída e enviada pro grave, você pode dar especial de um Fire King Garonix. Ela invoca o Garonix Brick do deck. Em campo, quando ela entra, ela destrói um. Ela destrói outro fogo pra adicionar o Garonix pra mão. Ok. Entendi. Aí aqui. E tipo assim, nessa situação, ele tá fraco. Ele não tem muito o que fazer aqui. Ele não teve. Assim, Fuspod não fez muita coisa por ele. Ele não tem a jogada dele de Snake Eye aqui. Ele tá apostando tudo no Zombie Vampire. Acabou que com a minha sorte, ele vai milar de quarta carta a porra do Oak. Mas assim, eu não milei nada bom. Então vou dar um leve fast forward. Ele vai combar. Tal. Baniu, vai dar um draw. Vai reviver. Pronto. É aqui esse Sunlight pegando de volta a Ashe. Eu disse, fodeu. Acabou que a minha Ogre foi só rasgada e ela não fez nada, né? Eu vou tomar a Ashe de todo jeito. Eu não tinha como prever isso, eu não tinha muito o que fazer. Era uma questão assim de. Eu ia tomar de todo jeito, eu ia perder de todo jeito. Neste caso. Então. É jogo perdido. Às vezes. Múltiplas anti-traps não vão fazer muita coisa se não tiver nada de alto impacto. Esse deck é meta por um motivo. Eu decidi dar o Druid Swarm aqui pra banir a IP só pra. Eu achei que ele ia botar IP na Spectre Episódio, mas eu dei. Eu não ia ter outro spot. Acabou que eu fui punido por isso. Ele acabou banindo o Druid Swarm. Não ia fazer tanta diferença. Mas, enfim. E aqui nós temos a leitura. A gente tem Top Decay 1 Impermanence. A gente tá contra SP Princess. SP Princess Impermanence. Garunix Vivo. SP Princess Impermanence. Garunix Vivo. Ashe. E o boyzão aqui. São 6 interações e tenho 3 cartas. A gente deu a Impermanência aqui. O deck foi testar algo. Ele deu a Ashe. Eu vou até ver qual era a última carta na mão dele. Era um Draw ainda. No que eu dou normal, ele. Pô, você vai pensar na resolução. Eu tenho uma carta, você tem 600 interações. A gente desistiu. Ok, Game 2. Agora a gente começa. Inclusive, eu quase perdi esse jogo por uma falta de atenção besta. Enfim. Yubel invoca Yubel. Passo o coisa cedo. E agora a gente joga. Bicho adiciona gate. Tomamos o Draw e Lock. Show. Eu não preciso negar o Draw e Lock, porque esse deck joga bem Underdraw. E eu já tenho uma Pen na mão. Eu já tenho o Pen e Squirmer, que são as cartas que geralmente você vai buscar. Ok, eu invoco aqui o Squirmer e é pra fazer a jogada de Defend Smith. Só que meu cérebro desligou, a memória muscular fez o Yama. E no que eu fiz o Yama, eu... Puta que pariu, eu comecei a esbravejar, eu tive que gastar o Squirm pra reviver o Beast e fazer a jogada de coisa depois. Porque a gente faria a jogada a gente só não teria feito isso e gastado isso. A gente teria feito essa mesma jogada, mandando o boy pro grave e revivendo. Entende? Enfim. Muito estúpido. Muito estúpido mesmo. Aí a gente dá a lágrima manda o Engraver. Engraver embaralha a Moon, revive. E aqui a gente tá 100% protegido de um Nibiru ou alguma coisa assim. Aí a gente vai dar o efeito Sequence. Baralha 2. Sempre bom deixar a lágrima no grave, porque ela revive o Sequence, que pode ser ou Link Fodder ou literal só pra fazer uma fusão mesmo. Fora que, como a gente baralhou o Link 1, o Sequence em campo vira o Link 1 que vira o Engraver. Ou vira a lágrima que vira o... Entende? Vira a lágrima que vira o Engraver no grave. Enfim. É um engine muito legal, de verdade.
Aqui eu dei uma pensada. É muito triste eu ter basicamente rasgado esse Yama e o Scummy, porque era pra eu ter feito muito mais. Mas acaba que é a jogada certa. Eu faço o Shavara e o Shavara vai setar. Ele não tinha lido o Shavara. O Shavara é uma carta legal. Aí aqui eu faço o Yama. O Yama adiciona o Shavara do Grave. Aí a gente vai dar Gate descartando o Shavara. Ele deu a Ogre. Eu pensei um pouco, mas acabou que o Yama é uma carta melhor do que esperado. Se uma carta que você controla é destruída por batalha feita de carta. Então, eu deixo isso acontecer. Eu trigo o Yama do Grave. Acabou que o Yama do Grave foi bom por causa da Ogre. Eu acabei jogando em volta da Ogre sem querer. Enfim, se isso acontece, eu não teria gastado o Yama, eu teria o Squirmer. Enfim, não faria diferença. Eu basicamente rasguei esse Yama. Eu não vou dar uma de magão aqui e dizer que porque uma coisa deu certo, eu sabendo que foi errado, que eu sou bom. Que nem ele com a história do bicho contra o deck de fogo. Enfim. E essa é a jogada. A gente tá underdraw, a gente tomou draw e ogre. A gente tem bastante follow. A gente tem Yubel, Veiler, Rage. Então basicamente ele vai ter 4 cartas. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 com SP. A gente vai ter mais interação do que ele tem de carta, então eu tô bem tranquilo. Ele foi direto pra main phase. Ele começa com isso, eu dou Veiler nisso. Ele já tinha Island de todo jeito. Ele ativa Island, eu destruo. Ele trigo Island, eu trigo Reijama. Eu pego o Shavara de volta pra minha mão. Ele tinha um Garunix na mão também. Eu nego o Garunix pra ele não ter 2 corpos em campo. E a próxima jogada que ele fizer, eu tenho um Rage pra acabar. Enfim, só resolvendo, terminando de resolver. Ele ativa a coisa, ele pega a bruxa e ele vai passar. Não é errado ele passar só, porque dificilmente você vai tomar um OTK de Ubel assim no susto, você não tem nada. Porém, entretanto, todavia, aqui ele perde. Na end fez o do Lacno voltando sequence. E aqui, o que eu lhe falei, a gente ia fazer jogada de Finn Smith, entrar Shavara, a gente ia fazer um bicho grande, um Varudras. A gente ia fazer o que a gente quisesse e esse jogo acabou. Era o TK. Ó, só deixando claro. Ele desistiu. Vamos para o Game 3. Agora a gente tá jogando o segundo. Nossa mão tá legal, mas não tá tão legal. Eu odeio isso. Essas duas cartas se conflitam, mas essa carta é muito boa contra essa matchup. Então eu tive que deixar. A gente foi de... Ele começa com isso na draw phase. Eu penso muito se eu vou dar esse Flawless ou não. Eu opto por não dar o Flawless, porque ele não iria entregar o Flawless agora. E se eu só dou o Flawless aleatoriamente assim, não ia dar em nada. Ele começa com esse bicho e ele dá o efeito. Esse bicho vai destruir outro fogo e adicionar o Garunix pra mão. Eu não vejo motivo algum pra... E ele descartou um Ash. Eu não vejo nenhuma razão pra tentar dar Fualos aqui. Eu acho que é melhor... o Draw é melhor nesta situação específica. Aqui é o do Draw. E aí ele não tem como dar o Ponyx pra buscar. Ele dá bruxa descartando bruxa. Eu deixo. E ele seta a Snake Eye. Quando ele for dar a Original, eu dou Ash na Original. E aí ele não tem como acessar a parte... Assim. Enfim. Ele vai ter como acessar porque ele tem um Snake Eye Ash já. Então ele vai fazer coisa. Eu só disse pra ele pra gente não ter que invocar as coisas. Já pode fazer a Princess direto. Vai reviver, eu não tenho nada aqui. E aqui eu fiquei pensando. Se ele fez essa jogada, é porque, ao meu ver, na mão dele, ele tem outro Extender. E ele vai optar por fazer o Flame Bash e entrar um Extender de alguma maneira e continuar jogando daí. Que aí ele reviveria 2 e tal, e ia Link climbar. Mas ele
Ele invoca o Flamberge. O Flamberge vai botar o Alconix de volta na zona. E ele passa. Ok. Então a gente tá contra Princess e Flamberge, que vai invocar isso, que vai fazer um Garunix vivo, um pop. Eu começo direto fazendo a fusão. E ele vai dar a Princess aqui. E aqui eu pensei muito. Por quê? Nós temos, mais uma vez, a dicotomia de duas opções. Se eu não dou o Bell em resposta à Princess e eu deixo a Princess resolver, ele teria que dar o Flamberge em Chain a Princess pra invocar o Canix, que eu imagino que ele vai querer fazer. Só que se eu vou nessa aposta de que ele vai dar o Flamberge pra negar o Flamberge e ele não dá, eu perco meu corpo gratuitamente. E eu não sei o que ele tem na mão dele, que ele não deu no outra coisa. Se ele já tem o Garunix, a pipocada dele, eu me fodo no follow. Porque aí eu teria basicamente uma Trone e um sonho. Eu optei por negar. Eu perguntei se no efeito no grave dele tinha alguma coisa que trigava. Enfim. Eu dei a Phantom. Destruí o Bell. Invoquei a Yubel normal. E invocar a Yubel normal, tomei uma Dominus Impulse. Ok, então agora eu estou contra o Pop do Garunix. A gente pensa um pouco e neste caso do Pop do Garunix, a melhor jogada se torna o boyzinho. Se torna o Beckoning Bicho. Por que se torna o Beckoning Bicho? Porque a gente já tem uma Spirit em rotação, e como a gente já tem um Spirit em rotação, o Dark Beckoning Bicho vai buscar a carta que pode reviver ela. Então eu vou testando as águas. Eu quero ver aonde ele vai dar esse Garunix. Eu busco a Gates, ele não deu nada. Eu ativo a Gates, ele não deu nada. Eu pego o outro bicho, ele não deu nada. Eu dou a segunda normal, ele não deu nada. Ele pensou, mas ele não deu nada. Eu dei aqui. No que ele não deu aqui, o jogo acabou. Mas por que o jogo acabou? Porque agora eu tenho 3 corpos e um deles não liga de ser destruído. Não tem nada que ele possa fazer. Eu faço a Moon e na summon da Moon ele vai fazer isso. Por que isso não faz nada? Deixa eu explicar, né? Isso não faz nada pelo simples motivo de... Ok, vai entrar Garunix. Pronto, só pra deixar claro, o erro dele foi aqui. Se ele destruir a Moon, eu continuo jogando de Ubel, eu dou Pen. Ele não teria mais interações. Eu dou Pen, pipoca, busca, faço o Phantom pra Link climbar e a gente só iria bater nisso aqui. Por ele ter invocado esse Garunix em ataque, caso vocês não sabem, ele vai enviar um Kirin pro Grave e reviver um bicho e destruir uma carta. A questão deste Kirin ir pro Grave é que esse bicho vai ficar com 3.900 de ataque. E o deck de Ubel ele é conhecido por dar OTK batendo em bichos grandes. Ele tem invocado isso em ataque e fez ele perder o jogo. Ele parou. Demorou uns 5 minutos pensando e ele só desistiu. Porque ele viu que realmente tinha acabado. Nessa situação aqui, assumindo que ele destruiu a Moon, a gente iria. A gente iria. Sei lá, ativar isso. Buscava o boy. Invocava. Aí invocava, pipocava. Invocava. Adicionava de volta pro extra. Fazia Link 2 do Unchained. Buscava. Ia fazer Link 3 do Unchained. Eu podia fazer a jogada de Zeus pra dar o TK. Eu podia fazer. Sei lá. Eu podia fazer 2 Spirits e uma e o Belgrande bater nisso. Eu tinha 1001 linhas pra só acabar o jogo. E se ele com Garunix não destruísse isso, era pior ainda. De todo jeito, o jogo tinha acabado. Foi um raro jogo onde a gente não precisava dar o Fualos. Onde o Fualos não era a melhor opção de hand trap. O Draw era melhor. Eu acho que ficou um pouquinho claro do porquê eu fiz o que eu fiz. Coisinha um pouquinho mais séria, um pouquinho mais analisada, um pouquinho mais cadenciada. E no mais é isso. A gente começou a discutir sobre o que faria. Eu falei que, pô, das duas, a gente ou ia. Ou você ganhava ou eu ganhava, porque eu ia pra matar. Não tinha pra que
sonhar em deixar ele ter um turno de follow, porque ia entrar Ashe, ia entrar Ponix, ele ia buscar follow pra caralho, ele ia lotar a zona dele de bicho e eu só ia bater nisso. Ele ter invocado esse modo de ataque foi muito infeliz pra ele. Enfim, falou.